Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo hoje pro canal, segundo vídeo do dia. E a gente vai falar um pouquinho de um fundo que eu nunca falei aqui no canal, até porque ele é novo na minha carteira, mas é novo e temporário, né? Eu vou explicar o que aconteceu com esse fundo. E a gente vai falar um pouquinho do CPTS, um fundo aí de recebíveis da Capitânia, né? Um fundo híbrido, porque ele tem bastante FIIs, tem recebíveis, faz giro adoidado. É um fundo trader, digamos assim, né? E lembrando que o conteúdo não caracteriza nenhuma recomendação de compra ou de venda do ativo. Vocês são responsáveis pelas escolhas e decisões de vocês. E o objetivo aqui é exclusivamente educacional, onde eu pego dados públicos do fundo, que é o relatório gerencial, e eu comento um pouquinho na minha visão de cotista. Então todos os ativos que eu apresento aqui, né, pode ter raríssimas exceções, mas eu vou até comentar na abertura do vídeo, quando eu não for cotista, mas todos os ativos eu sou cotista, que eu apresento no vídeo, beleza? Lembrando que ajuda o canal, se inscreve aí, curte, compartilha, deixa um like, manda pro amigo, pro inimigo, manda um comentário, dá uma forcinha aí pro canal crescer também, beleza? Vamos pro vídeo. Falando então do CPTS11, né? É um fundo que ele está com uma participação de 2,62 na minha carteira. Eu já vou explicar o porquê que esse fundo entrou. No segmento aqui, né, ele está no segmento de recebíveis, apesar de que, né, eu deveria ter alocado ele aqui no Trader FI/CRI, né, que é o mesmo segmento do Iridium. Mas enfim, não há problema, depois eu vejo para mudar isso aqui para deixar o percentual correto. E aqui na parte de baixo até tem aqui a gestora Capitânia, mas eu não coloquei a seta porque essa questão dos 5,88% da Capitânia é referente ao CPTI, que o CPTI sim é um fundo que eu vou carregar aí e pretendo manter em carteira de longuíssimo prazo, né? Mas o CPTS é uma posição que eu tenho provisória. E aí lembrando, assim como eu já falei em outros vídeos, não significa que o fundo é ruim, tá? É um fundo que é bom, a gente vai ver o relatório dele ali, bem completo. Gosto bastante do estilo da gestão, mas na carteira que eu montei ali, que ela está mais enxuta, né? Eu tive, obviamente, que fazer um filtro bem grande e deixar de fora operações boas também, né? Para colocar operações que se casavam na minha visão ou que me agradavam mais ali na minha visão, né? Mas não significa que é um fundo que eu ache ruim. E falando um pouquinho do porquê que ele entrou na minha carteira, né? Eu não tinha esse fundo, tanto que é o primeiro vídeo com conteúdo dele. Eu tinha uma posição, e aí para quem acompanha o canal há mais tempo vocês conseguem ver, que eu fazia vídeo e parei de fazer do MXRF11, né? Maxi Renda aí da XP, né? Que eu fiz? Eu tava com a posição no MXRF, que eu tava pouca coisa, eu acho que dava 3% negativo nessa posição, né? Era realmente bem pouquinho ali, dava menos de, eu não lembro se menos de 100 reais, menos de 300 reais, uma coisa assim. E eu vi uma oportunidade com essa queda grande que teve o CPTS, né? E aí, para fins de carrego, como eu acredito que o CPTS ao longo do tempo ele vai ter uma recuperação ali da sua cotação, né? Chegando talvez próximo do 1 de P sobre VP, do indicador P sobre VP, eu fiz essa troca de um fundo pelo outro. A característica de ambos já é um pouco voltada para o high grade, né? Operações mais tranquilas, um pouco mais seguras. O CPTS ele é um pouco mais ousado ali nos giros, no ganho de capital, né? E o MXRF tem uma questão de permutas lá e tal. Então, assim, não são fundos idênticos, né?
Mas são fundos que, na minha visão, também não são muito fora um do outro, né? E, e aí, devido a essa oportunidade de ter um ganho de capital grande no CPTS, eu fiz a migração. Então, via de regra, realizei um prejuízo ali de, eu acho que dava uns 3%, não lembro de cabeça, 2 e pouco por cento, 1 e pouco por cento, não vou lembrar, era bem pouquinho, era menos de 3 no MXRF. Comprei o CPTS que está com desconto ali de mais de 10% na cotação, para fazer um ganho de capital sim, né? Então eu acabo, no final das contas, se o CPTS voltar para o indicador 1 ali, o P sobre VP, né, eu não só recupero os 3%, 2 e pouco, sei lá, que eu realizei de prejuízo do MXRF, como também faço ganho de capital, porque eu vou estar com um percentual maior de lucro na posição do CPTS. Então é por isso que esse fundo entrou na minha carteira. E não porque eu vou carregá-lo aí por longa data, beleza? Falando de indicadores, já dá para ver que o fundo não é ruim, né? Eu não tenho ali o comparativo do mês 11, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então assim, eu até poderia capturar ali item por item e tal. Só que eu gosto de fazer direto no vídeo esse comparativo, né? Então, como é o primeiro vídeo dele, eu só tenho os dados do relatório do mês 12, né? A gente pode ver ali o segundo indicador, que é o P sobre VP 0,89, 0,89 indica que ele está aí basicamente com 11% de desconto, né? E aí, para ele voltar no indicador 1, né, no P sobre VP 1, ele não precisa subir 11%, ele tem que subir mais do que isso, ele tem que subir 13, 14, não sei de cabeça quanto que dá. Então, assim, eu tenho chance de pegar ali. O que eu tinha colocado para mim como métrica é 8% de, de ganho nele, né? Então 8% eu recuperaria ali os 3 mais ou menos que eu levei de prejuízo, que eu realizei prejuízo no MXRF, e ainda teria de ganho ali mais ou menos uns 5% em cima do CPTS mesmo, tá? Então basicamente a minha estratégia nesse caso foi isso, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, foi algo que eu quis fazer. E a minha saída do MXRF também é um fundo que eu não acho ruim, mas vejo no mercado, pelo menos me agrada outros fundos. Então eu realizando esse ganho de capital no CPTS, se realmente essa estratégia se concretizar, eu já vou alocar o valor que está nele hoje, né, em posição que é de carteira para longo prazo mesmo, que é a minha carteira nova, do jeito que ela vai ficar, beleza? Dividend yield mensal aqui, ó, 0,7159, o fundo realmente teve uma queda brusca de rendimento, mas já está sinalizando uma retomada, né? O caixa dele, que talvez é o item de mais preocupação, ele é extremamente baixo, 0,14%, muito baixo mesmo. A gestão meio que atua no limite do caixa, e além de atuar no limite do caixa, atua com alavancagem de 10%, quase 11%, que é a compromissada reversa que eles fazem ali para antecipar a operação. Então, são dois itens para ficar um pouquinho de olho, tá? A base de cotista, uma base muito boa de cotista, muito grande, 202 mil, quase 203. Resultado mensal, 18 milhões, né? Recuperando aí em relação ao mês anterior. Despesas totais, aqui já tem uma primeira ressalva, está 10,50. Se a gente pega a despesa da DRE, dá 20%, aí ficaria fora. Só que ele tem alavancagem, então o valor que é referente. É legal esse fundo que ele é bem detalhado o relatório. Então, inclusive a DRE dele, ele separa o que é a despesa de alavancagem, o que é despesa com taxa, com outras coisas. Então, para chegar nesse 10, eu não uso a parte da alavancagem, da despesa de alavancagem. Eu uso só a despesa corrente ali normal. Alavancagem de 10, como eu citei, um item para ficar de atenção. A concentração não é muito concentrada, ele é bem diversificado. Taxa média da carteira IPCA 6,5. Olha, de todos os fundos de recebível que eu tenho, é a taxa mais baixa, né, de todos.
Só que também é um fundo, ele mesmo fala no relatório ali, que ele está extremamente focado em operação high grade, né? Inclusive tem um ponto muito legal que a gente vai ver no relatório que ele coloca, que é bom a gente ficar de olho, né? Depois a gente vai passar por isso. E FIIs com CPTS no portfólio 34. Tá. Vamos então falar um pouquinho do relatório gerencial desse fundo. Então, Capitânia é gestão, dezembro. A taxa dele, né, 0,10 aqui de ADM escrituração, 1,05 gestão, né, uma taxa um pouco puxada, somando as duas, se é que soma, aqui ele fala menos custos de administração e escrituração e tal. Então acredito que é a parte mesmo, né, fica bem puxadinha a taxa. Não tem performance, isso é bom. Aqui, valor de mercado em relação ao valor patrimonial, bem descontado. Um dividend yield de últimos 12 meses de 14, muito bom. Uma negociação média aqui de 7 milhões, também muito boa, por mês. Patrimônio líquido, um fundo bem grande, quase 3 bi aí de patrimônio. Né? Último rendimento 0,58, que dá aí um dividend yield anualizado de 8,82. Aqui é baixo, mas a gente sabe que o fundo distribuiu pouco devido aos períodos de deflação, né? Então tende a voltar ao normal. Essa parte eu passo. Aqui ele fala, ó, o que eu falei, a gestão pretende manter estratégia high grade, então o fundo está muito focado aqui em operações de risco melhor, né? De menos risco, digamos assim. E aqui ele cita duas operações que eles giraram no mês e compraram no mês. O CRI da Vinci Shopping, que inclusive é um fundo que a gente tem em carteira, que eu tenho em carteira, IPCA mais 7, e 24 milhões no CRI Edge Design Offices, IPCA mais 8,82. Né? Também uma taxa boa, um pouquinho mais de risco em relação ao Vinci Shopping. Né? E aí ele fala aqui, ó, desta forma o resultado não recorrente do fundo, ganho de capital com FIIs e ganho de capital com CRIs, foi próximo a zero. Ou seja, o que o fundo está dizendo aqui? Estamos com muita dificuldade para ficar girando carteira e fazendo ganho de capital. A curva de juros ela está muito aberta, as NTNBs estão pagando bastante, então isso está dificultando nossa vida por momento. Né? E como ele é um fundo trader que faz muito giro e agora não está conseguindo fazer, isso realmente prejudica o desempenho do fundo. Tá? Movimentação da carteira, que ele fala, taxa média de 7,3, 7,4 aqui na venda, sem muito o que comentar. Os ativos da carteira, 73% em CRI, 26% em FIIs, então um volume alto aqui em FIIs, né? E 0,1 em caixa. Top 5 maiores devedores, aqui ele fala os maiores devedores do fundo, realmente boas empresas. O fundo está com 315 milhões em compromissadas, que é a alavancagem dele, né? 11,2% do PL. Na minha conta lá deu 10 e pouco, aqui ele coloca que é 11, ok. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,67 ao ano, então realmente uma taxa baixa para essa alavancagem dele. Aqui ele fala de despesa acumulada, não realizada nessas compromissadas, que é de 16 centavos negativo por cota. Né? Do total da carteira de crédito, 98% foi adquirida CDI a IPCA mais 6,53, que é a taxa média da carteira, e 1,67 foi adquirida CDI mais 3,5. A duration média da carteira 6,1 anos, uma duration bem alta, né? E o LTV médio de 57,5, considerando o consolidado de todos os segmentos. Já falando um pouquinho da carteira de FIIs dele, de forma resumida, 35% está alocado em renda urbana, 26% em logística e 16% em laje, ou seja, ele está bem focado aí em fundos de tijolo. Tá? Aqui ele coloca os top 5 maiores FIIs, GTLG, HSRE, TRXF, HBRH e New WL. New L, na verdade. Né? Exposição por ativo, 40% em atípico, 49,6% em contratos típicos e 7,8% em crédito, 2,3% em incorporação.
Então assim, ele passa uma visão geral de como está a carteira dele. Cenário macro. A única coisa que tem para comentar do cenário macro é esse aqui, ó. O fundo apresentou uma rentabilidade de menos 1,3 no mês, por cento, né? Inferior à rentabilidade de FIX. Então perdeu por FIX aí no período. Tá? Aqui ele fala novamente das compras que ele fez no período, no CRI da Vinci, no Design Offices. Não temos muito o que comentar. Uma tabela de sensibilidade ele coloca, vários fundos estão colocando agora. Então, mais ou menos no preço que ele está hoje, né, não é bem isso aqui, é mais ou menos isso. Está numa taxa de 9,79, menos o valor das taxas de administração, 8,74 líquido, né, IPCA mais líquido. Então, realmente, melhora bastante comprando no preço atual, melhora bastante aí o retorno sobre o fundo. Tá? Aqui ele fala alguns pontos do retorno histórico que o fundo já teve, né? Eu destaquei um ponto que eu achei bem interessante, ou seja, o fundo já girou mais de 3 vezes o seu PL. Se a gente está falando que esse fundo tem quase 3 bilhões de PL, né? Olha o quanto ele girou aqui, ó. 9,2 bilhões em vendas. Então assim, ele realmente gira muita coisa, é um fundo trader, né? O fundo já desinvestiu completamente de 89 CRIs, ó. Realmente, cara, é muita coisa. Esse é o ponto que eu queria comentar, que é o ponto chave que eu achei do relatório, né? Acompanhando o plantão do fundos.net da B3, já vemos bastante casos com problemas. Quando ele fala isso é de operações aí de CRIs de outros fundos, tá? E acreditamos que os problemas vão aumentar caso o juro não caia rápido. Nesse contexto, estamos bem contentes com a qualidade de crédito da nossa carteira e acreditamos que será um diferencial nesse cenário mais adverso. Então, assim, ele mesmo está dizendo, a gestão está dizendo que acompanha o fundo.net, fundos.net, que inclusive qualquer um consegue ver lá, tá? E eles estão vendo vários problemas já acontecendo em CRIs, né? Só que como o fundo mudou a estratégia dele para high grade e tal, tem operações extremamente high grade ali, ele está passando tranquilo por isso, mas está vendo alguns colegas aí, alguns outros FIIs, né, que estão tendo problema, estão tendo que renegociar, estão tendo que ajustar ali CRIs, estão tá tendo caso ali de default, enfim, né, ele está vendo isso daí e está contente com a carteira atual dele. Aqui ele coloca uma série de detalhamento de fluxo de CRI e tal. Esse relatório é extremamente detalhado, então para quem é cotista, você pega isso aqui, se a pessoa tem paciência, né? Cara, é um relatório extremamente detalhado, com muito dado aqui para não só estudar, como também entender melhor desse fundo e coisas do tipo. Tá? Aqui ele coloca da indústria no geral, vou pular todos esses dados que não é só dele, é da indústria de fundo imobiliário. Distribuição de dividendo, aqui ele mostra o quanto o fundo distribuiu e o CDI, quanto foi, aqui, né? Fazendo um comparativo, mostrando que o fundo está com distribuição maior aqui do que o CDI, o retorno CDI. Aqui a rentabilidade também, mostrando que o fundo está bem mais rentável que vários indicadores, que CDI, que FIX, que IPCA e tal, ao longo de todo o tempo, né? Desde 2014. As movimentações que o fundo fez na carteira, eu já comentei algumas, Campinas Shopping e tal, né? Mas aqui tem, ó, BTLG, que inclusive é um fundo que eu tenho também, né? Taxa IPCA mais 6,48, 7, 8, 5. Então, assim, taxas ok, operações mais tranquilas, né? Isso é o que o total que o fundo girou em dezembro, comprou em dezembro. Aqui as vendas também de dezembro, né? Várias vezes, ó, já vendeu BTLG, Sanema que comprou aqui, ó, já vendeu aqui e por aí vai. Realmente o fundo atua ali comprando e vendendo. Só que aqui tem um ponto interessante, ó. Nas vendas ele coloca o resultado que ele teve com a negociação e a gente pode ver que ele tomou uma série de prejuízos aqui, ó, e terminou o período com prejuízo.
Então assim, é mais um fundo que mostra a importância de girar a carteira e realizar prejuízos quando tem que girar. E ainda assim dá para ter um retorno bem bacana. Já na carteira de FIIs dele, vendeu um pouquinho de BTLG, de TRXF, comprou TRXF na oferta e VVCO na oferta também. Né? Aqui não tem tanto detalhamento quanto a de CRI. Né? Ele mostra a rentabilidade da carteira de FII, 43, frente ao IFIX, que teve 7,88. Mais detalhamentos aqui das coisas, ele mostra a TIR aqui das operações e tal. É bem legal, pessoal, é bem legal se atentar aqui e entender todos esses pontos. É um fundo bem detalhado. A DRE do fundo, né, sem muito o que comentar, dá para ver um pouquinho da mudança, da melhora aqui de resultado, ó, de um mês para o outro. Despesa caiu de um mês para o outro, o resultado final dobrou quase de um mês para o outro. Né. E o fundo distribuiu um pouquinho mais ainda do que ele teve de resultado, não guardou nenhuma reserva e ainda assim a distribuição foi baixa. Né. Mas é um início de retomada, vamos ver nos próximos meses aí para que patamar que ele vai. Aqui a quebra do resultado, como que é composto o resultado dele, histórico aqui de resultado e distribuição. A gente vê que ele se manteve aqui em cima de R$1 por um bom tempo, aí caiu 82, 31, 58. Então já voltou aqui a subir um pouquinho. Essa parte aqui a gente não comenta em vídeo. Carteira dele, 26% em FII, né? Por ele ser um fundo trader, então nem me incomoda tanto. No geral, IPCA mais 6,53, que é a taxa média, eu já comentei disso. Aqui tem as exposições por devedor, 26% em FII, cada um dos devedores aqui, ó, nenhum muito alarmante, acima de 15%. Isso aqui eu acho muito legal também desse fundo, ele detalha a carteira de crédito dele, de CRIs dele, por segmento. Ó, quebra por segmento. Shopping, você consegue comparar aqui por segmento qual operação que está melhor que qual. Comercial, logístico, bem legal isso aqui, ó. Eu não vou comentar muito no vídeo, mas é bem bacana essa separação. Hospital, ó. E aqui a carteira de FIIs dele. Aqui tem um ponto interessante. A carteira em si tem muito FII que eu nem conheço, tá? É bem aleatória. Ao meu ver, né, talvez faça sentido, tenha um sentido maior para a gestão, mas ao meu ver é uma carteira bem aleatória, né? Muita coisa não conheço, GURB não conheço, enfim, né, tem muita coisa que eu não conheço, mas talvez faça sentido para eles. Só que o que eu acho muito bacana nesse fundo é isso aqui, ó. Eles colocam esse quadrinho que você consegue ver quanto que a Capitânia, não aqui no CPTS, mas em todos os fundos dela, detém de cada um deles, ó. Então ó, tem fundo aqui, ó, que é Capitânia GURB, 100% da Capitânia, né? Qualquer um aqui, ó, mal 11, 10%. Se ela quiser chamar uma assembleia ali para fazer alguma coisa, ela consegue, né? Porque ela detém um percentual alto nesses fundos, 100% aqui, e por aí vai. Né? Os segmentos aqui, tudo bem tranquilo, renda urbana, logística e laje, é a maior parte dos segmentos dele. Ele fala aqui das compromissadas, dá bastante detalhe aqui delas, né? Não é o caso aqui detalhar, mas o fundo obviamente que deve estar sob controle aí dessas compromissadas. E como ele gira muito, é tranquilo para ele fazer dinheiro ali para quitar qualquer coisa aqui que for preciso, tá? E por fim as operações, que eu não comento em vídeo, mas quem é cotista ou quem tem interesse, deve olhar isso aqui com mais calma e entender melhor cada uma delas, beleza? O vídeo ficou extremamente longo aqui, pessoal. Bons investimentos a todos, forte abraço.